Porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste, Senhor Jesus. Estamos vendo no Antigo Testamento os sacrifícios que eram oferecidos, as ofertas que ofereciam, tudo aquilo era uma sombra daquele que viria. Ali estava Cristo em uma sombra, na novilha sacrificada, na ovelha sacrificada, nos pães da proposição, no incenso que se queimava para oferecer adoração ao Senhor, tudo, as vestes dos sacerdotes, tudo estava falando de um perfeito que viria. Era apenas sombra. E por isso que eles faziam comemoração do pecado uma vez no ano. Agora, quando Cristo veio, não se faz mais comemoração do pecado, porque ele veio e fez um sacrifício perfeito de uma vez por todas. Uma vez o pecador redimido, uma vez o pecador tendo um encontro com Cristo, ali termina os seus dias de pecado, de aflição e de medo. Senhor, ali termina tudo. Ali vai o temor, ali o pecado não tem mais ação, ali nada mais oferece ameaça àquele homem. Por quê? Porque ele realmente está coberto pelo sangue de Cristo. O Senhor nos enviou o Espírito Santo para nos instruir, para nos guiar, nos orientar. Nesta hora, Senhor, nesse tempo, meu Deus, que as pessoas, elas vivem tateando de um lado para o outro, procurando ter um encontro com o Senhor. Mas a verdade, meu Deus, é que para encontrar o Senhor, não precisamos de entrar em uma igreja ou pertencer a uma organização religiosa. O encontro com o Senhor, com Abraão, não foi desta maneira. O encontro com o Senhor, com Moisés, não foi desta maneira. O encontro com Paulo ou Saulo também não foi. Abraão foi chamado lá em Arã, quando ele saiu de Ur, Senhor. Paulo, ele encontrou com um pilar de fogo no caminho de Damasco. Moisés foi numa sarça ardente. Oh, meu Deus, então não foi dentro de uma igreja, não foi tomando uma organização para se sustentar uma religião, mas o Senhor foi ao encontro, Senhor, destes homens num tempo de necessidade, num tempo, ó Deus, que o Senhor estava para libertar Israel, para libertar Abraão do paganismo, para libertar Paulo daquele sistema farisaico. E o Senhor veio ao nosso encontro também, meu Deus, para nos libertar de todas as prisões religiosas e denominações. O Senhor veio para abrir nosso coração, nosso entendimento, para escrever sua palavra nas tábuas de carne do nosso coração. Assim o Senhor disse para o profeta Ezequiel:
que viriam dias que o Senhor tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne, escreveria a sua palavra no coração de carne, não com tinta, mas com o Espírito Santo, revelando a nós a sua palavra, revelando a nós, ó Deus, tudo que o homem precisa e necessita para chegar, Senhor, à perfeição, chegar à estatura completa, à medida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos nesta noite, ó Deus, que todos que estão nos acompanhando possa nesta noite, ó Deus, ter um desejo ardente no coração de ter uma experiência com o Senhor. Nós entregamos a nossa vida, nossas lutas, nossos pesares, nós entregamos tudo sobre os seus cuidados. Todo o fardo, Senhor, todas as dúvidas, se alguém carrega consigo, que esta seja uma hora desta completa libertação. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero, antes de fazer qualquer comentário, eu vou dar a escritura, tá? Vou dar a passagem, vou dar o acontecimento na vida de Abraão, tá? Apenas um comentário para você ver que o Senhor, quando Ele vai tratar com um povo ou tratar com um indivíduo, Ele não trata com você a menos que você tenha fé. A menos, porque Deus não trata com ninguém que não tem fé. Por isso, Paulo disse que a vida que ele vivia era agora na fé do Filho de Deus. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E lá em Romanos, capítulo 4, fala que Abraão, se ele fosse justificado pelas obras, então ele não tinha que dar glória a Deus, mas a sua fé manifestou as suas obras. Porque sem fé ele não tomaria a atitude que tomou e não seguiria a voz do Senhor por 25 anos. E uma escritura bastante, eu creio que é uma escritura que muito ajuda no entendimento, que é Romanos, lá no capítulo 5, que diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, ela produz experiência. Então, primeiro, você tem fé, e esta fé, o que ela está produzindo? Você vai ter lutas, mas as lutas que nós recebemos é para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento. Ninguém tem uma experiência real com Deus sem que ele tenha uma prova em sua vida. São as provas que nos traz experiências, tá? Então, a tribulação, ela faz você ficar paciente. Faz você se aquietar, porque não tem solução. Então, você fica paciente quando você está tribulado. E esta paciência, e a paciência, a experiência, a esperança. E disse Paulo, aqui, esse é um livro de Martinho Lutero,
quando ele teve um encontro com Deus, foi em Romanos 5:17, quando ele disse, porque se pela ofensa, 5:17, eu estou confundindo aqui, o Martinho Lutero teve um encontro com o Senhor, foi no... Deixa eu achar aqui, mas é 5 mesmo, né? Porque o justo vive pela fé. Isso, o justo vive pela fé. E é desta maneira que nós vivemos pela fé. Estou citando bastante passagens da Bíblia sobre fé, porque, veja, Abraão, vamos falar Abraão, né, que ele não era Abraão ainda. Deixa eu fazer essa trajetória aqui. Abraão, ele foi chamado, primeiro, ele foi chamado quando ele vivia em Arã. E Arã, da onde ele saiu para Ur, e você pode ler as duas escrituras, tanto Ur como Arã. Ele foi chamado de um povo pagão. A Bíblia diz, sai deste lugar, abandona a sua parentela e eu te darei uma terra. Eu te mostrarei por onde você deve ir. Isso está em Gênesis, capítulo 12, versículos 5 e 7. E quando Deus falou com Abraão, o que ele faz? Ele ouviu a voz do Senhor e construiu um altar. Primeira vez que ele ouviu, ele nunca tinha feito isso. Nunca tinha ouvido o Senhor. Ele não tinha uma experiência. É o único homem que foi chamado de uma grande cidade, de um grande povo. Ele ouviu a voz do Senhor e logo que ele ouviu, lá em Gênesis 12:6, ele construiu um altar. Depois, ele saiu. Ele ouviu o Senhor de novo, pela segunda vez, lá em Betel. Está em Gênesis, no capítulo 12, verso 8. Exatamente ali, Abraão levantou outro altar. E por fim, Abraão teve um encontro com o Senhor lá em Hebrom. Hebrom é nos carvalhais de Manre. Isso é Gênesis 13 e versículo 18. Depois você vai encontrar Abraão tendo um encontro com o próprio Deus em Gênesis 14, verso 18, quando ele encontra com Deus e Deus trata com ele, dá pão e vinho para ele e o abençoou, ele deu os dízimos de todos os seus despojos. Isso é Gênesis 14, 18. Agora, estou falando que Abraão, primeiro, quando ele saiu de Ur, ele saiu da Mesopotâmia. Ele teve que ser justificado, porque ele creu. O que te justifica é quando você crê. Ele saiu e atravessou o rio Eufrates. Então ele foi justificado. Ele foi caminhando, ouvindo o Senhor, Deus tratando com ele, falando com ele. Depois, Abraão, dele ter levantado, construído 3 altares para o Senhor. Quando Deus falava, ele fazia um altar. Ali ele edificava um altar para oferecer sacrifício a Deus. A única coisa que ele tinha era a voz de Deus e o sacrifício. Era tudo que ele precisava para continuar na jornada. Eu quero que você
veja isto, como Deus começou a tratar com este homem. Ele tinha eram três irmãos. Era Abraão, Naor e Harã. Esses três eram filhos de Terá, tá? Esses três. E saiu com Abraão na jornada o seu sobrinho Ló, filho de Harã. E foi com ele até um certo tempo. Depois houve uma grande discórdia entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Eles se separaram. Ló foi para as campinas de Sodoma, um lugar que, à vista muito atraente, era como o jardim do Senhor, diz a Bíblia. E lá ele se estabeleceu. E Abraão continuou separado no lugar chamado Carvalhais de Manre, que é Hebrom. Ali estava Abraão. Agora, o que ele podia fazer? Ouvir a voz do Senhor, e todas as vezes que Deus falou, Deus fez uma promessa. Tá? Deus fez uma promessa. Se vocês quiserem ler bem rapidinho, é só você abrir a Bíblia em Gênesis, a partir do capítulo 12, eu vou fazer uma leitura bem rápida aqui, tá? Porque eu vou entrar em outra parte rapidamente. Então, vamos ver isso aqui. Gênesis capítulo 12, no versículo 6. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Tá? Apareceu o Senhor e ele edificou um altar para o Senhor. Se você continuar lendo ainda, você continua, vamos lá no 13 agora, tá? No capítulo 13, no verso 18, está escrito: Abraão armou suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, veja, Abraão saiu primeiro. O que aconteceu na vida de Abraão acontece na vida de todos os filhos. Primeiro você recebe uma chamada. E ele ouviu a voz do Senhor e saiu. Ele constrói um altar. É o memorial daquilo que Deus fez. Aquele altar. Depois, em outra ocasião, ele já tinha passado o rio Eufrates para ir para Manre, lá em Hebrom. Quando ele saiu, ele passou pelo rio Eufrates. Ali ele foi justificado, porque ele tinha que atravessar o rio. Então ele creu e atravessou do outro lado. Você crê e é batizado em nome de Jesus Cristo. Tá? Assim foi com Abraão. E depois dessa jornada, Deus encontra com ele. Depois que ele vai lá, numa grande batalha, e que ele vence, ele volta com o despojo de guerra e liberta o seu companheiro, que era Ló. Ele volta vitorioso de uma guerra. Então Deus vem ao seu encontro na pessoa de Melquisedeque e lhe dá pão e vinho. Agora Abraão está tendo a quarta experiência. Primeiro, a primeira experiência foi sair de Ur fazer um altar. A segunda foi outro altar. A terceira foi outro altar. Todo altar que ele levantou foi aonde o Senhor falou com ele. Tá? Prosseguindo. Mas a quarta experiência desse servo de Deus não foi agora fazer um altar. O Senhor veio ao encontro dele
Mas para o Senhor vir ao encontro dele, ele foi um homem corajoso, determinado. E quando aquela guerra começou com os reis de Sodoma e outros reis, e que Ló tinha sido levado cativo, ele saiu com seus homens, sem ter uma experiência de guerra, mas ele estava indo atrás de uma parte dele, que era sangue dele, que era Ló. Então ele foi atrás daquilo que lhe pertencia. E Deus deu vitória a Abraão, porque ele estava numa causa legítima. E Deus só nos dá vitória se a nossa causa for legítima, se está embasada na palavra. Nós podíamos abrir um campo muito grande para dizer todas as nossas demandas têm que estar embasadas na palavra. Por isso que você não pode basear, ter a sua vida calculada em influência religiosa, tá? É a mesma coisa de você se embrenhar na política e orar para que Deus te abençoe lá. Nunca Ele vai te abençoar, Deus não está naquilo. É a mesma coisa de você montar um comércio de produtos ilícitos e pedir para Deus abençoar. Não vai acontecer nada. Mas quando você está fazendo alguma coisa, pequena ou grande, não importa, mas que aquilo é embasado nas Escrituras, e você faz aquilo por uma direção, por uma inspiração de Deus, você esteja certo que Deus vai estar contigo e responder o seu clamor, sua oração. Às vezes pessoas pedem oração para a gente, para certas causas que você fala, eu tenho fé até para transportar monte, mas para orar por essa causa não tenho não. Ele está fora da vontade de Deus. Tá? Então, nós chegamos aqui em Gênesis 14, aonde Melquisedeque veio ao seu encontro, certo? Aqui está, Gênesis 14, e versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. Era Abrão, ainda não tinha mudado seu nome para Abraão, e já era possuidor do céu e da terra. Vocês entendem? O que Deus estava fazendo com ele? Chegou para ele e disse, bendito seja Abrão, possuidor do céu e da terra. Incrível, né? Abrão, ele era servo do Deus Altíssimo. Agora você observa, por que Deus, ele atraiu a presença de Deus? A vida de Abraão, a fé de Abraão, a sua peregrinação, a sua coragem, atraiu a presença de Deus a ponto de Deus vir ao seu encontro e trazer para ele pão e vinho. Pão, a palavra, vinho, a revelação da palavra. A vida nossa, nesta hora final, tem que estar tão rendida a Deus, que você possa agradar a Deus e trazer Deus em cena. Trazer Deus e ter essa experiência com Ele. Olha, Abraão teve todas essas experiências que nós vimos aqui. Mas não foi uma coisa que aconteceu assim, numa semana, no mês. Tá? Quando chega em Gênesis 14, Abraão, você pode observar que Abraão já estava praticamente a metade do seu tempo. Ele
ele peregrinou 25 anos. Exatamente aqui foi quando Deus abençoou Abraão e veio ao seu encontro, já quase no fim da jornada, e prometeu um filho para ele. Ele veio para fazer a última promessa, um filho. Tá? Então nós vemos aqui, bem neste ponto aqui, que já eram mais ou menos uns 15 a 17 anos que Deus estava tratando com ele. Então, a fé de Abraão começou decidindo abandonar a sua parentela e atravessar o rio Eufrates e peregrinar em busca daquela promessa. E diz a Bíblia que ele saiu sem saber para onde ia. Deus ia mostrando, vai aqui, vai lá, e assim por diante. Abraão caminhava, armava a sua tenda, ficava um tempo ali, Deus dizia, sai daqui, vai para outro lugar. Ele ia, ficava lá o tempo determinado por Deus, e de lá ele saía e armava em outro lugar sua tenda. Quer dizer, ele era um peregrino. E Deus queria trazer para Abraão exatamente o que acontece no final. Porque em Gênesis 14, 18, Melquisedeque vem ao seu encontro. Mas em Gênesis 15, ele faz com Abraão um pacto de sangue. Você pode ler Gênesis 15, que quando Abraão pegou e sacrificou, tá? Sacrificou aqueles animais a pedido do Senhor. Quando ele disse assim para Abraão, se eu ler aqui o 15, a partir do 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, que era Ismael no caso, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus, conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe, assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. Deus disse, conte as estrelas, se as pode contar, assim será a sua descendência. E ele creu que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Ele creu e aquilo foi imputado por justiça. Ele não tinha nenhum filho, e já velho, e ele creu. Ele creu contra tudo e contra todos, contra a velhice, contra a própria razão do homem. Ele creu na palavra. E quando você recebe, toma Deus em sua palavra e guarda a palavra, Deus está obrigado a te guardar. Se nós não guardamos a palavra, Deus não tem nenhuma obrigação. Você está lembrado? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Que Israel tinha uma ordem para destruir Jericó e não tocar no anátema. Ou seja, tudo que for dessa cidade está amaldiçoado. Não toque em nada de Jericó. Era a ordem dada por Josué. Tá? Eles entraram, destruíram os muros de Jericó, entraram em Jericó, destruíram a cidade. E foram em frente. Eles estavam possuindo a terra que Deus prometeu para Abraão. Eles estavam entrando em Canaã. E bem na entrada de Canaã, da terra prometida, tinha lá esta cidade, que é chamada cidade maldita, que não abria caminho para ninguém passar. E o único caminho que Deus tinha para Israel passar era por ali. Por isso que ele abriu o rio Jordão, é por isso que destruiu os muros de Jericó, soando o som das buzinas de chifres, e entraram em Jericó e destruíram aquela cidade.
Porque aquela terra não pertencia àquelas 7 nações. Aquelas terras pertenciam ao povo de Deus, aonde Abraão peregrinou, aonde o meu Senhor peregrinou, na palavra. Ele foi crucificado, ele ressuscitou o terceiro dia, ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecoste, aonde o meu Senhor passou, esta igreja está passando. As mesmas experiências dos homens do passado, uma igreja verdadeira, nascida de novo, está passando pelas mesmas experiências. E Abraão, onde ele peregrinou, Israel se estabeleceu através de Josué, depois de Moisés. Mas o assunto não é esse que eu vou entrar, de Moisés e Josué. Estou dando só um parênteses aqui, que tinha um camarada chamado Acã, que escondeu o pecado. Vamos usar esta língua. Ele escolheu uma capa babilônica, uma cunha de ouro, outra de prata. E aquilo era uma coisa que Deus tinha amaldiçoado. E pôs lá em sua tenda. E a próxima campanha de Josué era Ai. Uma cidade com 2 letras. Ai. E quando Josué entrou e disse, não vamos levar todo o nosso exército, por quê? Porque a cidade é pequena e o inimigo é muito pouco. Vamos levar só uma parte do nosso exército. E chegaram lá, começou a morrer soldado de Israel. Josué retirou o seu exército e disse, vamos parar aqui. Nós temos uma promessa que aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor me daria. Então, somente não a parte desta palavra. Continue com a mesma palavra que Deus deu a Moisés. Seja fiel a esta palavra. E agora? Parece que tem alguma coisa errada. Não está funcionando. Tem alguma coisa errada. Não vai. Está travado a coisa. Está morrendo homens. Estamos perdendo irmãos. A coisa está desabando. Josué, tipo do Espírito Santo, fez uma parada e disse, vamos fazer uma consagração, 3 dias de jejum aqui, homem não chegue a mulher, e vamos depois aqui fazer um sorteio para ver que tem alguma coisa errada em nosso meio. Depois dos 3 dias, reuniu Israel, e o Espírito Santo apontou. Acã era o responsável pela derrota de Israel. Ele cobiçou coisas malditas, capa babilônica, ouro e prata, colocado escondido em sua tenda. Não é o meu tema, mas pecado escondido é sinônimo de desgraça. Pecado sem ser confessado é sinônimo de derrota. Ah, mas isso aí já faz 50 anos. Nem que faça 500 anos. Deus nunca vai esquecer aquilo enquanto não voltar lá e acertar aquilo. Esse é o fracasso de muitos. Tá? É a mesma coisa de você pegar um criminoso e ir por dentro da sua casa. E a polícia, a justiça atrás do criminoso, não encontra, e está havendo um serviço de investigação, e não encontra o criminoso. Não encontra. O dia que a polícia descobrir que ele está na sua casa, você vai responder pelo mesmo crime dele. E você escondeu. Não devemos esconder o nosso pecado, e nem daqueles que pecaram, que você sabe. A pior coisa é saber da vida alheia. A pior coisa é você saber que a pessoa está em pecado e você fica silencioso e vê a igreja sofrendo. Deus vai te cobrar, companheiro. Deus vai ter uma cobrança. Se você sabe, por isso que a coisa é melhor.
ter companheirismo com os irmãos, viver, mas não queira entrar na vida particular dele. A vida que ele tem íntima na família, não queira saber. Porque o dia que você ficar sabendo que alguém está tomando comunhão nessa igreja aqui, com pecado, você tem obrigação de chamar esta pessoa e corrigi-la. Senão, a cobrança dele vai ser a mesma sua. Isto é muito sério. Acã fez Israel perder a batalha, mas ele depois perdeu toda a família e foram mortos e queimados. O Deus de Israel, o Deus de Josué, o Deus de Moisés e de Abraão, é o mesmo Deus nesta noite aqui. Tá? Agora, deixa eu prosseguir. Então, eu estava lendo onde eu parei de ler. Eu virei a página, né? Ah, sim. Mostrou as estrelas do céu, tal, tal, tal. O 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que tirei de Ur dos caldeus. Aqui ele fala Ur. Outra passagem, Arã. Ur dos caldeus, para dar a ti esta terra, para herdares. Quer dizer, eu te tirei do paganismo. Eu te tirei do inferno, para te dar esta terra. Jesus nos tirou da morte. Jesus nos tirou das garras do inferno, do diabo, para te dar vida eterna. Então ele disse, para herdar essa terra, disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Como? Como eu saberei que vou para o céu? Amém? Como vou saber se eu receberei ou não o Espírito Santo? Porque quando você é batizado com o Espírito Santo, não uma coisa fanfarrã que tem por aí, o verdadeiro batismo do Espírito Santo, quando diz, e o Espírito de verdade te guiará em toda a verdade. Ele é o selo da promessa. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo, é líquido e certo que você não se perde nunca mais. Deus não te salvou hoje para te perder amanhã. Deus não te redime hoje para depois você perder a redenção. Você sabe o que é redenção? Redenção é o preço pago que ninguém jamais podia pagar e ele pagou por ti. E redimir significa voltar ao seu estado de origem, voltar para a casa da onde ele saiu. Isso é redenção e ele te redimiu, ele pagou o preço e nunca mais ele vai te perder. Ele te justifica, ele te santifica e depois ele te dá o Espírito Santo. Você está selado para a vida eterna. Mas você vê aqui a pergunta de Abraão. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Como saberei se vou para o céu, no caso? Eu estou parafraseando isso. E disse-lhe: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe todos estes, e partiram-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxotava. E pondo o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-los-ão e afligi-los-ão por 400 anos. Mas eu também julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Aí está. Então, Abraão, ele creu e foi justificado. Ele teve que passar o rio Eufrates. Depois que ele foi justificado, o que houve com ele? Foi santificado. Depois que você é justificado,
você arrependeu dos seus pecados e foi batizado, agora você vai para uma vida de santificação. Abraão foi santificado. Mas veja, aos anos passando, e depois que ele foi santificado, Abraão, tá? Passou todo este tempo que Deus fez esse pacto com Abraão, e chega exatamente agora no capítulo 17. Estou dando um pulo aqui por causa do tempo. No capítulo 17. E sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão. 99 anos. Ele saiu com 75. Já faz 24 anos. Justificado, santificado, tá? É assim que foi santificado. Aqui, o Senhor veio de novo ao seu encontro e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo. E serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Agora, vem cá, Abraão. Você, capítulo 17 de Gênesis. Ele chama Abraão e diz: agora você vai ser pai de uma multidão de nações. Por isso que o seu nome não é mais Abrão, é Abraão. Agora Deus pega a parte do seu nome, que é Elohim, e coloca no nome de Abraão. Abraão agora recebe o nome do próprio Deus. E chega para a sua mulher, que até então era Sarai, e diz: agora ela não vai ser mais Sarai, agora passar a chamar Sara, que significa princesa. Então, agora é Abraão, e agora é Sara. Agora o nome foi mudado. Depois que ele tem esse encontro, e Deus muda o nome dele, no capítulo 18 de Gênesis. Abraão tem um encontro pessoal. Deus vem pessoalmente falar com Abraão. Ele o chamou de Elohim. Você percebe que chamou ele de Elohim? E agora Abraão estava pronto para ser transformado. Quer dizer, agora Abraão estava pronto para ser raptado. Agora a noiva está pronta para ser raptada. Ela foi justificada, ela foi santificada, e o sangue de Cristo o lavou, fez um pacto de sangue, e ele vem e coloca o nome dele em você. E quando é que ele põe o nome dele em você? É quando você recebe o Espírito Santo. Tá? Isso pode até fazer com que você pense mais sério, mas sem o batismo do Espírito Santo, você não tem o nome de Jesus Cristo concretizado em sua vida. Você apenas foi justificado com o nome dele no batismo, mas ainda não tem o Espírito Santo. Você precisa nascer de novo, tá? Receber o Espírito Santo, aí você recebe parte de Deus em você. Como Abraão recebeu a mudança para Abraão, agora tinha parte de Deus. Agora ele então estava prontinho para ser um novo homem e Sarai ser uma nova mulher, porque agora os seus nomes estavam mudados. Agora o seu nome já foi mudado. Quando o seu nome é mudado? Quando você se arrepende e se batiza em nome de Jesus Cristo, quando você faz o pacto de sangue, ele te cobre com o sangue dele, te redime pelo sangue dele, agora ele te enche com o Espírito Santo. Aí sim, aí você está prontinho, tá? Para viajar para a glória.
jamais, jamais esse nome poderá ser tirado de ti quando você recebe o Espírito Santo. Eu creio que a igreja está entendendo o que eu quero passar nesta noite. Mas aí, que sabe o que acontece? Agora Abraão tinha a palavra. Agora ele tinha a palavra em toda a plenitude. Agora Abraão tinha recebido o filho, Gênesis 18. Abraão recebe a promessa, amém? Gênesis 18, o Senhor vai na casa dele, ele tem uma audiência com o Senhor Deus, com Elohim, e dali por diante, então, Abraão, ele sai e vai lá para Gerar, e chega lá em Gerar, teve aquele episódio com Abimeleque, mas chegando lá em Gerar, que Abimeleque queria possuir a sua mulher, porque era uma princesa, era muito bonita, então agora Abraão sai de lá, já sai com o corpo transformado, e o filho já estava com ele. Agora ele tinha o filho. Agora ele tinha a totalidade da palavra. Então não aconteceu, que eu quero resumir nesta noite, não aconteceu numa semana, num dia, num mês, num ano. Isso foi ao longo de 25 anos. Deixa eu fazer um paralelo. Deus começou com o irmão Branham no Rio Ohio. Em 1933, não foi? Em 59, ele estava recebendo adoção para criar esquilos e parar tempestade. Então não foi lá no Rio Ohio. Então não foi nos anos 1950 que mortos levantavam e paralíticos andavam e multidões eram salvas. Quando Deus foi completar a obra na vida do seu profeta, ele chamou de lado, levou na montanha e veio uma tempestade de neve para arrasar aquele lugar. Ele disse: agora você levante a mão e diga para essa tempestade voltar para o seu lugar. Entrou no bosque para caçar esquilos. E foi ali que ele teve a experiência de criar esquilos pela palavra. Foi contar a história dos esquilos na casa de Muzier. Foi quando 2 filhos ímpios, escarnecedores, foram salvos naquela noite pela palavra. Você percebeu então que aí nós estamos vendo ao longo do tempo, até que veio a plenitude do ministério. Não foi no Rio Ohio, não foi nas grandes campanhas de cura divina, mas foi exatamente na montanha, na casa de uma viúva, lá no bosque, que a palavra manifestou em plenitude. Ali estava um homem adotado. Depois de quantos anos? Depois de 30 anos. Deus vem trabalhando contigo, Deus vem trabalhando comigo ao longo deste tempo. Nós chegamos uma hora agora de ser adotado e manifestar esta palavra, porque você foi justificado, você recebeu o pacto de sangue, foi santificado pelo sangue de Cristo, você recebeu o Espírito Santo. O que nós estamos esperando então agora? O que nós estamos esperando agora? Você viu que a jornada terminou? Você viu que a trajetória chegou no fim? Percebeu isso? A trajetória chegou no fim. Estamos no fim. Passamos por esses estágios. E logo, de 59, dos anos 60 em diante, você vê a abertura completa da palavra. E quando ele está abrindo a palavra, não era exclusivamente para o profeta de Malaquias 4. A palavra estava abrindo para os eleitos, para os filhos de Deus, tomar esta palavra, passar por este mesmo processo e manifestar esta palavra em toda a sua plenitude. Aí que nós paramos, só para pensar um pouquinho. Isso é igreja? Isso é ser cristão? Isso é ser crente real e verdadeiro?
Ou apenas a vida cristã é uma roupa que eu visto bem larga. Uma vida de crente dessa bem, sabe? Bem sem compromisso mesmo. Eu vou citar uma coisa aqui, oportunamente eu passo para vocês. Eu não tenho isso ainda aonde está. Eu recebi isso de um pastor amigo meu. Perguntaram para o irmão Brana, quem irá no rápido? Lógico que é o eleito que vai no rápido. Mas onde está o eleito? E a vida dele? O profeta diz, observe as escolas na igreja dominicais e os cultos de oração, você terá uma ideia de quem vai no rápido. Está vendo essa audiência aqui? Eu nem contei, mas tem pouca gente. Eles não estão levando a coisa a séria. Isso não é sério. Com as coisas de Deus, nós não devemos brincar. Nunca brincar de crente. A vida cristã é uma vida séria, sólida e vou dizer mais, uma vida separada. Você não terá um caminho fácil, vai ter um caminho áspero, você vai ter um caminho íngreme, você vai ter momentos difíceis, mas vai ter uma chegada certa. Então, quero bater bem nisso. Justificado lá em Ur dos Caldeus, lá por uma certa, para lá do meio da jornada, ele foi santificado. Logo em seguida, Deus vem ao seu encontro e faz a promessa com ele, para ele dar pão e vinho. E logo em seguida, Jeová vai na casa dele. Quando ele muda o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, quando ele muda o nome, e Deus já vai na casa dele, e o filho, a palavra plena, já entra ali. Aquela mudança representa os nossos novos corpos, corpos transformados. E nós passamos por todos esses processos. A mensagem veio com a primeira puxada, a segunda e a terceira. E agora Deus está lapidando as pedrinhas que ele tem para levar embora. Amém? Deixa eu ler algo aqui e já vou encerrar. Eu acredito que aquilo foi sombra. Mas na vida do irmão Brana não foi sombra. Tá? Foi sombras e tipos. Agora, conforme os dias passavam, e Abraão envelhecia, e a jornada se tornava mais difícil, mais fé ele tinha. Então você não adquire fé apenas com os braços cruzados. Fé, à medida que ela manifesta, ela é revelada nas obras, naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos, na nossa ação, na nossa maneira de viver. Então, a fé é respaldada pelas obras. Quando diz que tem fé e não tem manifestação das obras, nós estamos vivendo num campo perigoso de uma pessoa religiosa. Se você diz que tem fé, então mostre a sua fé pelas suas obras. Tá? Não existe fé sem obras nesse espaço que nós vemos aqui nesta noite. Eu quero ler agora uma coisa muito interessante aqui para a gente terminar. E eu acredito que vai ajudar todos que estão nos acompanhando nesta noite. Olha bem, essa comparação aqui. Justamente, como a lua é uma sombra do sol, ela serve na ausência do sol, justamente como é para a igreja servir na ausência do Filho de Deus.
na ausência do Filho, a luz menor, a igreja, os crentes servem a Deus e emitem a luz menor, a igreja. Agora, na ausência do Filho, mas quando o sol nasce, minha gente, não sei, para mim, isso mexe comigo. Isso revolve na minha alma. Não sei o quanto isso vai mexer com você. Não sei o quanto isto vai te posicionar. Que se fosse eu o único pregador desta mensagem, eu estaria, como se diz assim, olha, Noé sentiu reprovado. Noé pregou 100 anos e levou 8 almas com ele na arca. Moisés lutou 40 anos para pôr 2 homens na terra prometida, Josué e Caleb. Os que saíram do Egito morreram no deserto. A nova geração sim que entrou. Então você ficaria como uma interrogação. Meu Deus, o que está acontecendo? O que há? Será que as pessoas não conseguem entender o mínimo do que estou pregando, falando, orientando? E aqui ele diz, deixa eu voltar ao texto. A lua é uma sombra do sol, ela serve na ausência do sol, justamente como é para a igreja servir na ausência do Filho de Deus. Na ausência do Filho, a luz menor, a igreja e os crentes servem a Deus e emitem luz na ausência do Filho. Mas quando o sol nasce, não mais se vê a lua, porque ela se pôs. Ela se pôs. A lua não está presente. A lua se foi. Na ausência, quer dizer, não precisa mais da luz, porque ela apenas recebe a luz secundariamente do sol. Agora, como marido e mulher, o sol e a lua é a igreja e Cristo. Simples. É a abertura de um sermão. Isso aqui é a abertura de um sermão do profeta. Mas eu sei uma coisa para vocês. Quando o sol foi embora, se pôs, escureceu, a lua serve. De uma maneira mais tênue, de uma maneira mais fraca, mas a luz da lua, que é a mesma luz do sol, mas de uma maneira menor, ajuda um pouco. É isso. Mas quando a lua vai embora e o sol aparece, acabou. Você não precisa mais da pequena luz da lua, você precisa só da luz do sol. Agora eu pergunto, as eras não foram embora? A lua já não foi embora? Então o sol apareceu? Então nós não andamos mais sobre a luz da lua, mas do sol? Então esta igreja, desta hora, ela reflete o quê? Cristo na terra. Não é mais a lua, é Cristo nela, manifestando luz plena. Não é mais igreja. As eras da igreja terminaram em 1956. Agora é Cristo, Ele mesmo. Não tem mais aquela luz tênue, aquela luz pálida que houve nas igrejas em 2000 anos, que se passaram 1900 e poucos anos. Mas hoje é Cristo. Hoje é Cristo. Então, nós estamos manifestando a plenitude da palavra e eu não tenho dúvida disso. Já vou terminar. Agora, quando uma sombra aparece no chão, pode-se notar se é homem, mulher ou animal, ou seja o que for, porque faz sombra no chão. É à medida que essa sombra diminui, à medida que ela vai diminuindo, a sombra sendo o negativo, e não pode haver um negativo sem um positivo. Portanto, quando o positivo se aproxima do negativo,
o negativo é absorvido pelo positivo. A sombra e o positivo se juntam. E é isso, então, que forma o positivo. Se todas as coisas antigas, a Bíblia disse no Antigo Testamento, foram sombras das coisas futuras. Por conseguinte, Cristo foi sombra das coisas futuras. O cordeiro era sombra, o novilho era sombra, o incenso era sombra, o sacerdote, tudo era sombra. Davi foi sombra de um rei, Salomão foi sombra dele. Então, se você ler a Bíblia lá atrás, todo o sacrifício que era oferecido, os manjares, as ofertas, as 7 festas que Israel tinha durante o ano, tudo ali estava Cristo, era sombra o tempo todo. Ruth foi uma sombra da noiva, Boaz, uma sombra de Cristo, Salmão, uma sombra de Cristo, a sua mulher Raabe, uma sombra da noiva. Aquela mulher tão virtuosa chamada Rebeca, uma sombra da noiva hoje, o seu marido uma sombra de Cristo, Isaque. Abraão representou o próprio Deus, quando ele tirou seu filho de volta para ser morto, e Deus o deu de volta. Abraão foi sacrificar Isaque, e Deus deu um cordeiro no lugar de Isaque. Ali estava Deus oferecendo seu filho. Estão entendendo quantas sombras tem aí? E as eras da igreja, cada era veio através de sombras e pequenas luzes, mas chegou um dia que terminou, acabou. Chegou um dia que não tinha mais lei, não tinha mais profeta, não tinha mais sacerdote. Quem veio? Jesus Cristo, o Filho de Deus, nascido de uma virgem. Não era mais Isaías, nem Jeremias, não era Moisés, não era o rei Davi, não era o rei Salomão, não era mais Boaz, não era mais esses homens, agora era ele. Tudo que aqueles homens foram em tipos e sombras, agora estava tudo no homem chamado Jesus Cristo. Então começamos com a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e cavalgamos esses 2000 anos, e era a luz da lua que refletia a pequena luz do sol nela. Mas assim que as eras terminaram, assim que os 7 selos foram abertos, assim que os 7 mistérios foram revelados, assim que a palavra trouxe novamente um filho adotado desde Adão. Adão, ele tinha controle sobre tudo na terra, pela palavra. Sol, chuva, lua, montanha, árvores, rios, tudo sob o controle de Adão. Adão aqui, ele governava tudo. Nunca mais houve um homem como Adão. Mas Deus prometeu, no tempo do fim, o Filho do Homem, de Lucas 17, viria e realizaria as mesmas obras novamente. Então Deus trouxe um filho agora, adotado, para manifestar as obras do primeiro Adão, manifestou nele do segundo Adão. E as obras do segundo Adão, que é Cristo, manifesta agora nela. Ela é ele, ela tem a palavra para manifestar tudo o que a palavra é. Então, esse é um tempo final. Esta é uma hora final. É uma apenas que as pessoas talvez não estejam tão interessadas em assuntos deste naipe, assuntos desta envergadura. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos ficar em pé.